Olá! Decidir se a gente vai ter filhos e quando é uma das maiores escolhas da vida, né? Mas com tanta informação por aí, às vezes fica difícil saber o que é o certo. Hoje, a gente vai descomplicar o planejamento familiar e entender direitinho as opções que existem. Para a gente começar, vamos dar uma olhada no cenário geral. A forma como as famílias são compostas mudou e mudou muito no mundo todo. E esse é o ponto de partida para a nossa conversa. E quando a gente olha para os dados, tem uma coisa que chama muito a atenção. A taxa de fecundidade está caindo globalmente. Sabe qual é o número mágico para uma população se manter estável? É 2,1 filhos por mulher. E olha só, muitos países já estão bem abaixo disso. Isso muda tudo, da economia à estrutura social. E o Brasil, claro, não fica de fora dessa. Em 2022, a nossa taxa de fecundidade aqui era de 1,55. A gente está acompanhando de perto essa tendência global de famílias cada vez menores. A mudança é impressionante quando a gente olha para trás. Pensa só, em 1960, a média era mais de 6 filhos por mulher. 6! Hoje, como a gente viu, é pouco mais de 1,5. Essa transformação redesenhou o perfil da população brasileira, com impacto gigantesco no mercado de trabalho, na previdência, em tudo. Então, com essa ideia de famílias menores se tornando padrão, a palavra planejar ganha uma força enorme, né? Mas o que exatamente significa planejamento familiar e por que ele é tão importante? De uma forma bem simples, planejamento familiar é sobre poder de escolha. É ter acesso às informações e aos recursos para decidir com consciência se, quando e como ter filhos. E os motivos para planejar são super pessoais. Pode ser por causa da carreira, da saúde, do momento de vida e, claro, o fator financeiro também pesa bastante na decisão de muita gente. E aqui a gente chega num ponto que é, fundamental. A decisão é sempre da pessoa. O papel de um profissional de saúde é oferecer opções, tirar dúvidas, aconselhar, mas nunca, jamais impor uma escolha. O respeito pela autonomia da pessoa é a base de absolutamente tudo. Certo. Agora vamos para uma das perguntas que todo mundo faz. Esses métodos funcionam mesmo? Quão eficazes eles são de verdade? Pois é, existe aquela crença de que se o método for usado direitinho, a gravidez é impossível. Mas, será que é isso mesmo? Será que não tem falha? Então, essa crença é um grande mito. Um mito bem comum, aliás, e que a gente precisa esclarecer. Nenhum método contraceptivo é 100% à prova de falhas. Vamos pegar a pílula como exemplo. No que a gente chama de uso típico, que é basicamente a vida real, né, com o esquecimento, com a correria do dia a dia, cerca de 9 em cada 100 mulheres que usam a pílula acabam engravidando ao longo de um ano. Isso mostra que, apesar de ser muito eficaz, a perfeição não existe. Agora, vamos mergulhar no universo, que é a base da maioria dos métodos modernos, o universo dos hormônios. Como é que eles agem no nosso corpo? Olha a quantidade de opções que a gente tem hoje. Tem pílula, injeção, implante, anel vaginal, DIU hormonal, adesivo. A ideia por trás de tanta variedade é que cada pessoa consiga encontrar a opção que se encaixa melhor na sua rotina e no seu corpo. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos focar na pílula, que é um dos métodos mais conhecidos. Ela é um ótimo exemplo de como os hormônios atuam. A mágica, por assim dizer, acontece por causa de uma dupla de hormônios sintéticos. O estrogênio, ele meio que dá um sinal de pare para o hormônio que amadurece o óvulo. Já o progestagênio faz o trabalho principal. Ele impede o pico de outro hormônio, que é o gatilho para a ovulação. Resumindo, juntos eles criam um ambiente em que a gravidez não acontece. E aqui, um alerta super importante. Métodos hormonais não são para todo mundo. Para pessoas com histórico de trombose, pressão muito alta ou enxaqueca com aura, por exemplo, os riscos podem ser bem sérios. É por isso que a orientação médica é absolutamente indispensável antes de começar a usar qualquer um deles. E tem outro ponto que, olha, muita gente não faz ideia. Outros remédios podem atrapalhar a eficácia do contraceptivo. Remédios para epilepsia, alguns antibióticos e até suplementos naturais, como a erva de São João, podem interferir. Por isso, é tão importante contar para o médico tudo, absolutamente tudo que se está tomando. Beleza. Com tanta informação na mesa, como é que se escolhe o método certo, o método ideal? Os profissionais de saúde usam um guia da Organização Mundial da Saúde para ajudar nessa decisão. Ele funciona quase como um semáforo, sabe? Classifica os métodos em categorias de risco para cada pessoa, com base no histórico de saúde dela. É uma maneira de garantir que a escolha seja, antes de mais nada, segura. Então, no fim das contas, a escolha ideal é colocar tudo na balança. É se perguntar, qual é a eficácia que eu preciso,
como isso vai afetar meu ciclo menstrual, quais são os possíveis efeitos colaterais e qual o impacto no meu corpo a longo prazo. Não existe uma resposta única que sirva para todo mundo. Porque no fim do dia, a mensagem é essa, e ela é muito clara. O sistema de saúde está aí para dar as ferramentas e as informações. Mas a escolha do método é e sempre deve ser de quem vai usar. Ponto final. E tudo isso, claro, nos faz pensar no futuro, né? Com a ciência avançando tão rápido e a sociedade mudando junto. Como é que vão ser as nossas escolhas reprodutivas daqui a algumas décadas? As possibilidades são fascinantes e levantam questões que a gente está só começando a explorar.